Pessoal, tudo bom? Pessoal, eu estou vindo aqui com um vídeo para fazer alguns esclarecimentos. Aqui eu tenho à minha frente uma placa. Trata-se de uma placa de LED, tá ok? 2.6, é um P2, 2.6, 1415, tá ok? É uma placa de um fabricante muito renomado no mundo. Está entre o segundo maior em termos de qualidade e vendas no mundo, uma marca muito conceituada. Quem é da área de manutenções de painel de LED já vai entender o que eu vou explicar aqui. Mas o objetivo desse vídeo não é ensinar ninguém absolutamente nada, mas esclarecer uma modinha que tem tomado o Brasil e alguns países do mundo também utilizam esse método. Infelizmente, o próprio fabricante também faz esse tipo de recomendação. Alguns fabricantes, alguns. Não vou ficar citando nomes aqui, mas quem é do ramo de manutenção vai entender perfeitamente. O objetivo do vídeo é esclarecer um grande equívoco que está ocorrendo na área de manutenção. Bom, como eu disse, painel de LED 2.6, tá ok? Temperatura ambiente nesse momento, 17 graus, tá ok? 17 graus de temperatura, 55% é a umidade relativa do ar. Então, observe. Aqui uma imagem térmica. Vou aproximar um pouco mais. Nós temos ali 26 graus nesse ponto amarelo mais intenso. Se eu direcionar aqui mais para o lado, 25, 26 graus. O porquê disso? Nós temos aqui, do lado de baixo, a fonte do aparelho, da placa. Então há uma incidência maior de calor, mas percebe-se que não chega nem a 28 graus. E aqui eu tenho uma trilha, que foi ocasionada por um curto em um dos pixels. Ele está mais ou menos aqui, tá ok? Mas suponhamos que você não soubesse qual pixel era. É muito comum hoje a utilização de estação de solda. Essa é uma Sugon, é uma ótima estação de retrabalho, tá ok? Na minha concepção é a melhor estação do mercado hoje. 2026 é a melhor estação de retrabalho do mercado. E aqui do lado nós temos uma estação muito boa também, muito comum no uso da eletrônica em geral. Todas as duas têm sido utilizadas na área da manutenção. Onde que eu quero chegar com esse vídeo? Exatamente nesse aspecto. Veja, aqui eu tenho nesse ponto onde está a trilha, algo em torno de 26 graus, 26,5. Observe que a trilha está aqui. Temperatura, 26 graus e meio. Tá ok? É a temperatura da placa nesse momento. O que está ocorrendo muito hoje? Muitos técnicos no Brasil estão fazendo uso da estação de retrabalho para soldar e dessoldar pixel. A estação de retrabalho, ela não foi concebida, ou seja, ela não é produzida para soldar e dessoldar pixel. Ela foi concebida para a remoção. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma placa de memória. A estação de retrabalho foi feita para soldar e dessoldar circuitos integrados, que tem uma capacidade de absorção de calor muito maior que um pixel. Para isso que foi feita a estação de retrabalho, para a remoção de CIs, circuitos integrados. Um pixel como esse, por exemplo, 1415 2.6, ele tem uma temperatura de trabalho de soldagem entre 87 graus, é o que recomenda o fabricante, por 20 segundos. Nós sabemos que para soldar com ferro de solda não é possível usar essa temperatura, porque o ponto de fusão da maioria das soldas é em torno de 180 graus, aproximadamente. As estações de solda normalmente estão ajustadas ali entre 300, 280, mas tem que ser uma remoção rápida.
para não comprometer o pixel novo. O pixel velho não, você pode usar uma temperatura um pouco maior. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Eu tenho 2 estações. Essa estação aqui é uma estação de solda muito comum hoje. Então, se eu inserir a ponta, tá desligado o ferro, tá? Eu vou diretamente direcionar ao pixel que eu quero retirar. Vou pegar uma outra aqui. Essa aqui também é uma Sugon, muito boa por sinal. Veja, se eu pegar, direcionar sobre o pixel, eu vou conseguir fazer uma remoção especificamente do que eu quero, tanto para tirar quanto para soldar. Veja a ponta. Mas não é isso que tem sido feito. A maioria dos técnicos, a grande maioria, quem está aprendendo, inclusive tem empresas fazendo treinamento com o uso de estação de retrabalho para soldar e dessoldar. Imagina, vou aproximar um pouco mais, o pixel danificado, esse um pouquinho mais escuro aí. Eu vou usar o ar quente aqui para remover esse pixel. Automaticamente eu irei atingir toda essa área aqui com calor, usando a estação de retrabalho. Então, para remover um único pixel, eu irei aquecer algo em torno de 30, 50, 70 pixels, reduzindo a vida útil desses pixels, para remover um único pixel, com o uso de uma estação de retrabalho. Sendo que, com um ferro de solda, eu vou lá, removo apenas e vou inserir calor apenas no pixel que eu quero retirar. Não irei comprometer os demais. Vou mostrar isso agora na prática. Bom, estação de retrabalho ajustada, 350 graus. Temperatura, vamos lá, 27 graus. Exatamente no ponto da trilha. 27 graus. Vamos inserir o calor. Suponhamos que eu não soubesse onde esse pixel está. Quem sabe, quem trabalha na área sabe que é comum usarmos o calor para localizar o pixel danificado. E algumas vezes não é possível visualmente encontrá-lo. Então aqui eu vou inserir calor apenas no pixel que eu sei onde está, com o intuito de querer removê-lo. Observe o tempo que se passa ali entre a temperatura e a minha inserção de calor sobre o pixel. Eu não vou circundar muito a imagem, mas observe que pelo menos 30 ou 40 pixels estão sofrendo com calor desnecessariamente. 30 segundos, 40 segundos já se passaram, ainda não teria condições de remover esse pixel por conta do tempo. Necessito de mais tempo. Mas eu vou dar uma pausa aqui. 1 minuto se passou. Veja o que aconteceu com a imagem. Aqui nada. Veja. 68 graus de temperatura sobre esse ponto todinho. Desnecessariamente. Apenas para remover um único pixel que está aqui. Ele está aqui. É esse pixel aqui. Veja a ponta do ferro. O que seria o correto? Eu vir com ferro de solda, remover esse pixel, soldar um novo. E onde está o detalhe? Eu inseri calor nesse ponto para remover um único pixel e vou inserir calor de novo. Vou pegar aqui, eu vou inserir calor novamente para ressoldar ele. Essa é a prática que tem sido utilizada hoje na área da manutenção de painéis LED. Eu vou inserir calor para ressoldá-lo. Ou seja, observe, suponhamos que eu vou ressoldar ele agora.
Estava com 68 graus quando eu dessoldei. E agora eu terei que aguardar um instante até o ponto de fusão da solda. Veja o que acontece com o painel. Veja, quase 100 graus numa vasta área comprometida com calor. Veja o restante do painel. Veja a temperatura. 27, continua com aquela temperatura. E o ponto onde eu inseri o calor. Veja, não há manipulação da imagem. (50) está caindo a temperatura porque eu tirei. Agora, veja a área que foi afetada com calor. Eu poderia usar uma estação de retrabalho com bico mais fino, como essa daqui, por exemplo? Sim, temos com a outra estação. Nada mudaria. O ponto-chave aqui é inserir calor numa área muito grande apenas para tirar um minúsculo pixel. E ele está aqui. Eu atingi toda essa área, todos esses pixels, com um calor extremamente absurdo, desnecessariamente. Suponhamos que esse módulo resolveu o problema dele. Daqui a um tempo ele volta de novo para manutenção em outro lugar. Suponhamos que seja aqui. Eu vou inserir calor com a minha estação de retrabalho nesse ponto aqui. O que vai acontecer com aqueles pixels que foram trocados meses ou semanas atrás? Uma nova onda de calor sobre eles. E na prática eu vou reduzir a vida útil de todos esses pixels aqui. Lembrando, os fabricantes de pixel, não de painel de LED, recomendam algo em torno de 87 graus num tempo de 20 segundos aproximadamente. Todo técnico sabe que isso não é possível na prática. Como que se resolve essa questão? Com o uso do ferro de solda. Ah, mas é muito demorado, demora demais, eu acho mais rápido na estação de retrabalho. Bom, o técnico que afirma isso está achando mais rápido para ele, menos desvantajoso para o dono do painel. Imagina o cara ter 100 metros de painel, uma equipe com 2 pessoas, fazendo manutenção em todo o painel de LED, tá ok? Todo o painel de LED, com uso de estação de solda. Frequentemente, esse módulo passa por manutenção com estação de solda. A vida útil desses pixels aqui, irá reduzir drasticamente. Nós temos uma estimativa de 100 mil horas de uso para cada pixel. Um pixel de qualidade, ele tem uma estimativa, o fabricante dá aproximadamente 100 mil horas. Com uma inserção constante de calor, com o uso de estação de retrabalho, para remover e para soldar. Ah, mas eu só removo o pixel, eu soldo com ferro de solda. Eu não soldo com estação. Nada muda, porque você vai inserir calor desnecessariamente. Daqui a pouco começa a queimar uma série de pixels, ou o pixel começa a enfraquecer. Se você não tem um controle dessa manutenção, você não sabe de onde surgiu o problema. O problema surgiu daqui. O uso inadequado da estação de solda. Estação de retrabalho. Estação de retrabalho para uso, remoção de CI. Tá ok? Eu vou pegar um exemplo aqui para os senhores. Bom, eu tenho aqui alguns pontos em que posso remover CI. Com estação de retrabalho. Eu venho aqui e removo o CI. Eu consigo remover o CI com ferro de solda? Não. Não é possível. Você vai ressoldar ele com ferro. É possível ressoldar com a estação de retrabalho? O CI? Sim, é possível. Estação de retrabalho para circuito integrado. Ferro de solda recomendado para manutenção e ressoldagem de pixel, para remover e para ressoldar. E para soldar, aliás, né? Hoje, os técnicos usam tanto para soldar quanto ressoldar pixel, estação de retrabalho. Então fica a dica. Você quer ter a vida útil maior do seu painel? A orientação para os técnicos, para soldar e ressoldar, para retirar e ressoldar, ferro de solda.
soldar CI, sempre estação de retrabalho. Nunca usar estação de retrabalho para remover pixel, tá? Você vai diminuir a vida útil de centenas, dezenas de pixels apenas por conta de um pixel. Vamos lá? Observe. Temperatura ainda baixando, mas olha a diferença. Veja a diferença térmica. Ponto mais escuro, mais amarelo, é o ponto onde seria o calor. O restante do painel está ainda em 27 graus. Veja a diferença térmica. E aí? Nós temos empresas no Brasil recomendando o uso, treinamento com estação de retrabalho. Estão fazendo treinamento, orientando os novos técnicos para o uso de estação de retrabalho para remover pixel. Tem muito técnico trabalhando com ferro de solda? Correto, tem. Mas nós temos uma incidência muito grande com o uso de estação de retrabalho. Nociva ao painel, nociva ao pixel. O bolso da empresa, eu tenho certeza que não suporta muito tempo. Então, os técnicos que estão fazendo uso de estação de retrabalho para soldar pixel, eu sei que eu vou ouvir muita crítica, muito comentário negativo sobre isso não procede. Bom, eu estou passando um experimento técnico, tá ok? Não estou passando uma orientação sem embasamento técnico. Eu tenho embasamento técnico suficiente para provar que o uso de estação de retrabalho para remoção de pixel não é correto, tá bom? Bom, aos empresários que visualizarem proprietários de painéis de LED pelo Brasil ou pelo mundo afora, fica a dica. Para remover e soldar, ferro de solda, pixel. Para remover e soldar, CI, estação de retrabalho. Nunca para remover pixel. Você vai ter um prejuízo muito grande, curto e médio tempo. Fica a dica aí. Valeu, pessoal.